Cora, tem livro, né? Ai, que livro! O livro mais esperado do ano. Uau. Olha aqui, o ano não acabou ainda, mas eu já posso dizer isso com toda a confiança em abril. Prêmio Nobel. Que foi... Você sabe que eu acho que o Prêmio Nobel caiu na besteira de não dar esse prêmio a ele ano passado. Devia ter dado, quando ele foi atacado. Teria feito um bonito... Primeiro, não teria sido um prêmio injusto. Teria sido uma demonstração a favor da liberdade de expressão. Eu falei isso porque eu achava que o Salman Rushdie tinha o Nobel, não tem? Não tem, eu acho um absurdo. Nós estamos falando de Faca, do Salman Rushdie. Reflexões sobre um atentado. Quando ele sofreu o atentado, no ano passado, era de se esperar que ele ganhasse o Prêmio Nobel. Primeiro porque é um dos, se não, o mais importante escritor vivo hoje. Ele tem absoluta qualidade para ser um Prêmio Nobel. E premiar ele teria sido uma declaração de princípios enorme a favor da liberdade de expressão. Eu achei grave o Prêmio Nobel não dar esse prêmio a ele. Grave, grave. Tipo, perderam uma chance enorme de se mostrar importantes e relevantes. Eu acho que isso não diminuiu o Rushdie, diminuiu o prêmio, muito, a meu ver. Ele não ter sido premiado. Mas, indo a esse livro, esse é o livro que ele escreveu depois do atentado. Ele estava dando uma palestra sobre liberdade de expressão e escritores que correm riscos, numa dessas feiras literárias no estado de Nova York. Isso é uma coisa de doido, porque não tinha uma segurança, nada naquele ambiente. Uma coisa tipo Paraty, né? Isso. Tipo Bicho Grilo, uma coisa assim bem alternativa. E sai um cara de preto do meio da plateia e vem em direção a ele e esfaqueia ele durante 27 segundos. Não parece muita coisa, 27 segundos, mas dá para você ler um soneto inteiro do Shakespeare. E quando Anderson Cooper entrevistou ele, fez um silêncio de 27 segundos e você vê que é enorme. E ele conta tudo no livro, ele conta o que foi esse atentado. E você percebe que com ele também aconteceu isso engraçado. Uma vez eu estava num carro que bateu de frente e eu me lembro dessa batida em câmera lenta. E parece que todos os grandes desastres que acontecem com você, eles ficam em câmera lenta. Uhum. Então, o Rushdie viu esse assassino, ao qual ele não se refere nominalmente. Ele é muito engraçado, porque o senso de humor dele continua intacto. Então, ele se refere ao assassino como S. The S. O idiota. Depois só o apo. Que é asno, né? É um e ao cretino. mesmo tempo é assim. E ao mesmo tempo é abreviação de assassino, né? Mas isso, como eu chamo ele em casa, não é preocupação de ninguém. Então ele vai chamar só de A. Então chama de A, ele não diz o nome do cara em nenhum momento. Mas ele vê o cara e passa pela cabeça dele o seguinte: é você, então. Porque ele tinha essa fátua em 1988 ele publicou os versos satânicos. E aí teve a fátua, que é a condenação A fátua é uma condenação do Ayatollah Khomeini. Ruhollah Khomeini. E ele passou vários anos esperando exatamente um assassino desses vir na direção dele. E isso não aconteceu naquela época em que isso foi um grande assunto. O tradutor dele, japonês, foi morto, os editores italianos sofreram atentados, teve bomba em diversos lugares, morreram pessoas nos protestos, mas ele escapou debaixo de um esquema de segurança louco. Ele escreveu uma outra autobiografia, um outro livro de memórias, que se chama Joseph Anton, que eu acho que eu já recomendei aqui, que
foi o tempo em que ele passou, digamos, na clandestinidade, cercado de seguranças A gente já conversou sobre isso. ingleses, né? Ele levava uma vida literária quase normal, mas sempre levado de um lugar para outro por esses caras e sem dizer onde ia. Enfim, uma vida muito, muito complicada. E esse aqui, tantos anos depois, é o segundo livro de memórias. E ele, então, ele acha que é o cara. Ele olha para o cara e diz, ah, é você. E ele viu esse cara dando socos nele, ele levantou o braço para se defender, mas ele não atacou o cara, ele fica, inclusive, muito chateado com isso, porque que ele não reagiu, porque ele tem 75 anos e o cara tinha 24, e aí ele ficou se sentindo humilhado por conta disso. Mas você imagina que estrago, litros de sangue perdidos, ele realmente quase morreu. Os médicos disseram para ele que foi por um triz. E aí um médico disse uma coisa muito interessante para ele, disse, olha, a sorte que você teve é que esse cara não tinha a menor ideia de como se mata alguém com uma faca. Uau! Então ele levou uma série de facadas nos tendões da mão, por exemplo, uma coisa de se defender. O olho dele, ele disse que o olho ficou pendurado como um ovo cozido. Eu achei horrível essa imagem, mas é tenebrosa. Agora, o livro é ótimo, porque o que é esse livro? O Rushdie, como romancista, ele é muito rebuscado. Não é todo mundo que gosta do Rushdie, eu adoro. Mas ele é desigual. E nem todos os livros te pegam de uma forma tão sensacional. Mas aqui ele conta a história. E até porque não haveria outra forma de fazer. Quando ele está no hospital, o agente literário dele, que é grande amigo dele da vida inteira, diz para ele, você vai escrever sobre isso. Assim, com absoluta certeza. Ele estava com um romance nos estágios iniciais, mas quando acontece isso, ele percebe que a coisa que ele tem que contar é essa. E não há romance que ele possa escrever agora antes de acertar as contas com esse episódio e de tomar conta, de ser o proprietário do episódio e não o assassino ser. Quer dizer, é a narrativa dele, afinal de contas. Olha, é aflitivo, sabe? É um livro que você não consegue deixar de ler. Ao mesmo tempo, é uma história de amor. Porque ele está casado com uma escritora americana, Rachel Eliza Griffiths, que é uma ótima poeta, e ele está apaixonado. E você percebe que muita da vontade dele de viver e de superar esse ataque foi o amor. Ah. E é muito bonito isso, a forma como ele se refere à mulher. E ele conta da reação da família, porque o Rushdie é meio que um marido serial, né? Esse é o 5º casamento dele, namorou todo mundo, enfim. E aí, quando a família dele conhece essa nova mulher, eles dizem, finally, até que enfim. Ela, inclusive, mandou fazer uma camiseta para ele, escrito finally. Muito, muito bonitinho. Enfim, é muito humano o livro. E, cara, eu acho, de novo, uma imensa declaração de princípios e de amor pela liberdade, sabe? Ah, agora eu quero tanto ler esse livro, eu vou baixar hoje. Que eu acho tão importante isso. Quer dizer, tem gente no mundo... Não é que você esteja disposto a morrer pelo direito de falar. Mas você não se esconde, você está lá. Uhum. E você fala. Uhum. Quero muito ler, vou baixar. Você não pode respeitar quem não te respeita, né? É. Basicamente, é essa a lição do livro.
E é um ótimo livro, um grande livro. E olha, uma coisa que é rara, um livro do Salman Rushdie pequeno. Porque, em geral, os romances dele têm 400, 500 páginas, aqui... É 250. sei lá, tem 225 páginas, é um livro pequeno. E realmente daqueles que você pega, você não larga. Ah, eu quero ler. Muito bom. Nos vemos na quinta-feira? Nos vemos na quinta-feira e eu tenho que fazer uma ressalva porque os tradutores são muito bons. Sempre. São 2 tradutores. Estão na contracapa. Ah, é verdade. Eu já vim aqui atrás. Cássio Arantes Leite e Zé Rubens Siqueira, que é um craque sempre. Então, e essa capa, Boa capa. espetacular, né? Companhia das Letras. Essa capa é igual à capa de língua inglesa, só que na edição em inglês, com a palavra knife, esse corte da faca é na vertical. Eu achei muito inteligente essa virada, porque ele passa o risco do A, tá vendo? Aham. E o do F. Se você pusesse, você não tinha como botar ela na vertical numa capa em português. Claro. Foi bem pensado. É isso, esse é o livro de hoje.